E agora a gente vai transmitir para vocês um super documentário que narra a caminhada espiritual de 2 irmãos durante uma viagem à Índia. E eles foram narrando essa viagem e também entrevistando diversas pessoas. As entrevistas exploram a vida interior de cada personagem, com o intuito de promover reflexões que transcendem limites culturais ou religiosos e que promovem a oralidade, a arte de escutar. Então peguem suas pipocas e desfrutem desse lindo documentário. Por alguma razão, desde muito cedo eu soube reconhecer que existia um valor profundo em sentar-se aos pés dos meus avós para escutar o que eles quisessem me contar. Apenas bem mais tarde é que eu descobri que isso que acontecia entre eu e meus avós era chamado de oralidade. E bem mais tarde também foi quando eu e meu irmão decidimos confiar no poder da oralidade e sair em busca de pessoas de diferentes áreas da vida que aceitassem dividir reflexões ligadas à vida interior. Everything has infinite values, and if we experience it and then we act accordingly, our life can become full and joyous. If you think pleasure is there, the goal of life, like many materialists do, disaster. The ego is the barrier when it controls you. Oh, I have to be president. I have to have 1 million. I have to be famous. We want to be good. We want to be perfect. But we're not perfect. Nobody is perfect. When we wake up, boy, we have a chance. So don't waste that day. That day is very important. It's got lessons for you. I said yes also to the bad experiences in a way that I needed them. Aí você se aproxima de Deus. A janela para a luz é a luz só ela própria que pode abrir-se a nós. We now have to redefine what we mean by beauty, because beauty for many people is something external, But for me, the beauty is where you're looking from. The truth, if you're searching for truth, it is in you. Bom, o documentário é maravilhoso, né, Carol? Mas ao invés da gente ficar aqui, né, debatendo, comentando sobre, ninguém melhor que os próprios diretores que narraram essa história para vocês. Júlio Rey e Daniel Rey estarão batendo um papo conduzido pelo nosso amigo Diogo Bussi. Confere lá. Nota descritiva introdutória. Diogo Bussi é um homem branco de cabelos castanhos, olhos claros, nariz fino e barba. Usa fones de ouvidos prateados e camisa branca. Atrás, em uma parede branca, fotografias pequenas e uma estante com livros. Daniel é um homem branco de pele parda. Tem os cabelos loiros médios encaracolados e presos para trás, olhos claros, nariz levemente adunco, lábios grossos. Usa fones de ouvidos brancos e camiseta preta. Atrás, cortinas semi-transparentes brancas cobrem a vista de uma paisagem arborizada. Jolly Way é um homem branco de pele bronzeada. Tem os cabelos loiros médios, olhos claros e barba espessa. Usa fones de ouvidos brancos, colar marrom e camiseta cinza. Atrás, parede de tijolos à vista. Sejam todos muito bem-vindos ao Festival de Felicidade. Nesse momento acontece de forma virtual, utilizando dessas ferramentas que hoje a gente tem à nossa disposição. Um festival que faz parte de uma iniciativa muito bonita de um grande amigo, Gustavo Arnes,
Eu tenho a honra e a felicidade de ter participado desde o início da sementinha desse projeto, que tem conquistado, né, tem repercutido e encontrado eco em cada vez mais corações espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. E hoje eu estou especialmente feliz por estar diante de dois amigos queridos de longa data, que eu admiro muito. Tenho uma admiração especial por você, Júlio, Daniel, irmãos Ahimsa, que fazem um trabalho verdadeiramente inspirador. Eu estou aqui hoje na condição de mediador, quero direcionar algumas perguntas aos nossos convidados. Para quem não me conhece, eu me chamo Diogo Bussi, eu sou advogado, também sou professor universitário e um pesquisador aí, tenho sentido um chamado há muitos anos de buscar entender, como o Daniel diz no filme, a natureza da vida, né? Por que estamos aqui, o que acontece depois que a gente morre. Todas essas questões, elas emergem do meu coração desde que eu me lembro estar vivo, e essa busca, né, ela tem se intensificado na medida em que a gente sente algo coletivo acontecendo, né? As pessoas numa busca por um significado, por entendimentos, né, acerca do que vem a ser a vida. E eu acabei de assistir, né, mais uma vez ao filme. A gente vai ter aqui uma breve apresentação também dos nossos convidados, mas antes disso, eu queria dizer que nós estamos aqui reunidos no Festival de Felicidade, nesse episódio, para falar sobre o belíssimo filme que o Daniel e o Júlio criaram, que eles montaram, que eles fizeram, que eles gravaram ao longo de alguns anos, né, em uma jornada maravilhosa. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco disso. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês se apresentassem, que vocês dissessem para quem está nos ouvindo quem são vocês, como vocês chegaram à produção desse filme tão maravilhoso. Julião, pode começar contigo. Bom, antes de me apresentar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, irmão querido, que também carrego uma profunda admiração por você, pela tua caminhada, e fico muito feliz que a gente possa estar trocando e se reencontrando nesses lugares, né? Meu nome é Júlio, sou irmão do Daniel, e tenho caminhado junto a ele de diversas formas. Uma delas no cinema, fazendo projetos documentais e projetos que busquem trazer alguns princípios de valores humanos e de princípios que a gente acredita na nossa caminhada, né? E também caminho de diversas formas. Assim, a gente tem esse canal no Instagram, que chama Irmãos Ahimsa, onde a gente busca trazer ferramentas para que a gente possa lidar com a nossa mente, com a nossa busca por mais sabedoria, por mais compaixão. E é isso. Maravilha. Passo a bola para o Dani. Obrigado, Diogo. Muito bom estar com você aqui e estar nesse festival também. A gente fica grato de poder, de alguma maneira, trazer um trabalho e contribuir com ele. Eu tenho me dedicado à caminhada do autoconhecimento faz alguns anos e dessa caminhada hoje, né, me coloco na tentativa de compartilhar ferramentas e reflexões que talvez possam ser úteis na caminhada de outras pessoas, e tenho tentado realizar isso realizando retiros, encontros, programas de yoga, de meditação, e mais recentemente com o início de um instituto que está começando nesse momento, chamado Instituto Karuna, e que é uma associação sem fins lucrativos que vai estar voltada à realização de diversas atividades que levem benefícios da caminhada do autoconhecimento, né, benefícios ligados à saúde mental, a diferentes contextos, como comunidades, escolas, presídios humanizados,
Então, é um trabalho que vai contar com a ajuda e com a participação de muita gente. Então, desde já, queria trazer esse convite para quem quiser saber mais e conhecer a intenção desse projeto, para, desde já, fazer parte dele. Que maravilha. Bom, eu fiquei realmente encantado com o filme de vocês. E sem exagero nenhum, eu me transformei. É um filme verdadeiramente transformador. Eu entendo que ele é verdadeiramente transformador porque as palavras que vocês recolheram nessa jornada são palavras que emergem do coração de pessoas, emergem da experiência direta, da vivência de pessoas, de anciões, né, que a gente pode dizer, porque eu acho que vocês fizeram uma opção também muito interessante, muito sábia, eu diria, ao procurarem pessoas que tenham, né, e que tiveram uma trajetória longa de vida, né? São pessoas já que têm uma caminhada, têm experiência. Mas o mais importante, no meu entendimento, é que as palavras com as quais eu pessoalmente entrei em contato ao assistir o filme de vocês são palavras que vão direto ao coração. Elas passam direto pelo filtro da razão. Elas me tocaram profundamente. Cada palavra do filme de vocês me tocou profundamente. E eu quero começar por um dos primeiros participantes do filme, porque essa é outra característica super interessante. Vocês buscaram pessoas das mais diversas caminhadas, das mais diversas experiências, não somente líderes, né, mestres espirituais, mas também mestres da música, por exemplo, da arte, da cultura, que tiveram, de alguma forma, vislumbres de iluminação, de satori, alcançaram esse samadhi, né, mas pelos mais variados caminhos, pelas mais variadas estradas. Uma das que me chamou a atenção de imediato foi o relato do Sonny Rollins, né, um dos maiores nomes da história do jazz mundial, né, tocou com Joe Coltrane, com Charlie Parker. Eu sou um amante do jazz e da música, mas me chamou muito a atenção que no filme o Sonny Rollins fala uma coisa muito interessante sobre a música. Ele diz que a música, apesar de ser uma bela dádiva, ela é neutra. Depende de como nós a sentimos, né, como ela nos toca. Ele afirma que há grandes músicos que conseguem nos fazer exaltar, nos sentir espiritualizados, mas nem todo mundo vai ouvir a música da mesma maneira. A música, inclusive, para fazer as pessoas irem para as guerras, né, para fazê-las marchar, empunhando armas. Isso é música também, segundo ele, né, aquelas músicas de marcha. A pergunta que eu faço para vocês, para a gente começar esse bate-papo, é como vocês pensarem em usar outra poderosa ferramenta para disseminar sentimentos de paz e reflexões que nos levam ao autoconhecimento. Eu me refiro, nesse caso, ao cinema. Vocês podem falar um pouco mais sobre esse conceito de cinema não violento, que eu li numa entrevista super interessante também sobre o filme de vocês na revista Rolling Stone. Então, como que vocês pensaram em usar o cinema como ferramenta para a reflexão sobre o autoconhecimento? Vou deixar para o Júlio responder essa, que ele que entende de cinema. Ai, ai. Bom, eu sempre vi no cinema uma possibilidade de comunicação profunda, né? Porque se você pensar, é uma experiência de imersão, né? Você sentar numa sala escura e mergulhar numa ideia durante 1h30, 2 horas. Então, esse tempo dilatado, nesse cotidiano que a gente quase não para ter tempo para as coisas, né? Sempre me pareceu uma ferramenta muito interessante para ter essa experiência, né, de imersão. E acho que em cima disso, acho que a nossa busca, minha e do Dani, foi de encontrar essa linguagem, né? E essa verdade que a gente sentia no nosso coração e trazer ela para um filme, assim, né? Então, acho que a caminhada no cinema
nasce na verdade, da nossa caminhada na vida, minha e do Dani, assim, né? Então, essa nossa busca por sabedoria, essa nossa busca por uma vida mais conectada ao nosso coração, à nossa compaixão, né, ao amor, né, essa interdependência de todos os seres. Eu acho que essa busca a gente achou que poderia ser útil, transformar ela nessa imersão, nessa experiência de imersão através do cinema. E é isso que ela é, Júlio, de fato, uma experiência. Esse filme de vocês, para mim, foi uma experiência. Você tem algo a complementar, Dani? Não, eu ia só dizer que nessa questão que você trouxe de que o filme é capaz de levar palavras que passam pela barreira da razão e tocam o coração, que acho que o filme nasceu de uma busca bem sincera, né, minha e dele, de estar junto com as pessoas, não enquanto cineastas ou diretores, mas sim enquanto ouvintes, enquanto companheiros de caminhada, sabe, enquanto aprendizes, enquanto parceiros. Então, eu acho que esse espírito está presente no filme. A gente estava ali não para fazer um filme, mas a gente estava ali para realmente se sentar com o coração daquelas pessoas, tentar levar as perguntas que tocassem o coração. Então, não eram perguntas sobre a vida profissional nem nada, eram perguntas de duas pessoas que se encontram na peregrinação da vida para conversar um pouquinho sobre a caminhada. Que maravilha. E transparece isso mesmo, Dani. De fato, eu acho que a potência do filme, o fato de eu ter dito aqui que ele é uma verdadeira experiência porque ele parte de um lugar muito genuíno mesmo, isso transparece. E isso nos leva a um próximo questionamento que eu gostaria de dirigir a vocês, porque eu estou aqui na minha mini biblioteca com um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Um livro também, assim como o filme de vocês, um livro transformador. Ele se chama A Queda do Céu. Nele, um sábio xamã, Yanomami, relata... Esse mesmo. Poxa, que bom que você conhece também, Julião, não me surpreende. Então, nele, um sábio xamã Yanomami, que é o Davi Copenhague, ele relata um dos mais importantes antropólogos franceses, a sua história e a sua visão sobre os brancos, com a relação, né, dos brancos com a sua comunidade. O livro todo é baseado na oralidade, assim como a tradição dos povos originários é baseada na oralidade. E o filme de vocês tem uma relação profunda com a oralidade e também com a ancestralidade, já que ele começa mostrando de onde partiu, né, que é de onde vocês vieram. Eu achei aquilo muito comovente. As cenas iniciais são muito bonitas, as imagens das lembranças com seus avós, que também guarda... Eu entendi o filme como uma bonita homenagem aos seus ancestrais. A participação do Gilberto Gil no filme também começa enaltecendo a importância da avó dele, né, que era professora e lhe ensinou a ler e a escrever, me fez refletir sobre a importância que o respeito aos nossos ancestrais possuem e como a forma que nós tratamos hoje os idosos diz muito do mundo em que vivemos, né? Então eu separei só um pequeno parágrafo de um texto que eu extraí para fazer a próxima pergunta para vocês. O texto diz: é precisamente com a chegada da velhice, com a vivência de uma perda ou de alguma tragédia pessoal que a dimensão espiritual entra na vida das pessoas. Ou seja, seu propósito interior só aparece quando seu propósito exterior entra em colapso e a concha do ego começa a rachar. Esses acontecimentos representam o início do movimento de retorno em direção à dissolução da forma. Nas culturas mais antigas, deve ter havido uma compreensão intuitiva desse processo, e é por isso que os idosos eram respeitados e reverenciados. Eles eram os repositórios da sabedoria e ofereciam a dimensão da profundidade, sem a qual nenhuma civilização pode sobreviver por muito tempo. Na nossa cultura, que é totalmente identificada com o exterior e desconhece a dimensão interior do espírito, a palavra velho tem muitas conotações negativas, como obsoleto ou ultrapassado. Assim, consideramos quase um insulto chamar alguém de velho.
Para evitar isso, usamos eufemismos como idoso ou antigo. Por que os velhos são considerados obsoletos? Porque na velhice a ênfase muda do fazer para o ser. E nossa civilização, que está perdida no fazer, não sabe nada sobre o ser. Ela pergunta, ser? O que se faz com isso? Então, a pergunta que eu gostaria de dirigir a vocês primeiro, parabenizá-los pela belíssima homenagem que vocês fizeram aos seus ancestrais, aos seus avós, e dizer dessa importância da oralidade no trabalho de vocês, já que todo filme é baseado na oralidade. É muito bonito esse texto que você trouxe. Eu sinto que, sabe, existem diferentes fontes de onde a gente pode tirar o conhecimento ou as palavras. E a oralidade, no sentido mais verdadeiro do que ela representa, é uma fonte muito ligada à vida, sabe? Não é uma fonte dos livros, não é uma fonte de um conhecimento teórico, é um conhecimento de alguém que trilhou, extraiu experiência desse trilhar e daí compartilha. Então, e esse compartilhar segue vivo, né? Pelas gerações. Então, eu sempre achei muito interessante perceber que em tantas culturas esse elemento nunca se perdeu, né? O elemento de que quem ainda está mais no começo da jornada se senta perto de alguém, seja ele velho ou não, mas se senta perto de alguém que já caminhou bastante e dali, desse momento juntos, um transmite uma coisa que idealmente está baseada, né, no campo da experiência e não no campo né, da teoria. Então, ao sentar-se para escutar os velhos, é você estar diante da chance de se sentar diante das experiências vividas, né? Escutar o que sobra depois que você vive uma vida, o que sobra de ensinamento, de percepção. Então, independentemente de coisas boas ou ruins, o que sobra da grande experiência de ter vivido. Então, esse filme, ele tem isso, assim, essa tentativa de ressaltar a profunda ferramenta que é você escutar, né? Lindo. Eu sinto também que perceber esses pequenos milagres que existem no nosso dia a dia vai dando uma outra grandeza para a vida, assim. Eu acho que os avós, pelo menos na minha caminhada, foram isso, assim, para mim, né? Levou um tempo até eu perceber como era realmente um milagre você ter a chance de sentar com os seus avós para conversar e para escutar e para aprender, né? Então, essa homenagem, ela também foi uma homenagem de, enfim, dois irmãos que perceberam o valor disso, enquanto ainda dava tempo de perceber e dava tempo de pegar uma câmera e de filmar. Então foi realmente um presente. Enquanto a gente estava montando o filme, fazendo assim, hoje 2 deles já não estão mais aqui, né? Então nesses 2 anos foi isso. Então realmente reforça a importância da gente perceber o valor dessas pessoas na nossa caminhada. Que lindo, Júlio. Perceber em vida, né? Que bonito que vocês tiveram essa oportunidade e abraçaram, né? Eu quero aproveitar, cara, esse momento assim para lembrar também de uma passagem que novamente me remete ao Sonny Rollins do filme. Olha, eu me arrepio, assim, eu me emociono porque aquela passagem foi uma pessoa, né, como o Sonny Rollins, relatando a sua experiência talvez mais sublime, a experiência mais sublime da sua vida, que inclusive ele chama de janela para o universo, né, Dani? Uma parte do filme, para mim, uma das mais bonitas, então não tem como não se emocionar com aquele relato,
que toca profundamente, pois é o relato de um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, né? Um sábio, um ancião, uma lenda do jazz relatando a sua experiência de iluminação. Ele diz que eu não toco a música, né? Eu só me abro, me coloco como um instrumento para que o grande espírito, o arquiteto do universo, toque por mim. Aquilo é de uma beleza contagiante. E após dos Estados Unidos, então, após vocês ouvirem essas palavras tão tocantes, vocês partiram para a Índia. Vocês tiveram uma experiência marcante, né, Daniel, aos 14 anos, quando o pai de vocês os levou para a Índia para que conhecessem um guru. O Daniel, inclusive, relata a sua angústia, né, ao perceber que aquele homem santo, né, o guru com o qual vocês entraram em contato aos 14 anos, você sentia, né, Dani, que ele estava explicando a vida, mas ele falava em telugu, né, e tinha até um tradutor que traduzia em inglês, mas naquele momento você ainda não falava inglês e você não conseguia entender. E eu me sensibilizei muito com a tua angústia, porque eu fiquei pensando, mas gente, você está vendo um homem santo na sua frente, explicando a vida, e você não conseguia entender. Aí você conecta com uma poesia indiana maravilhosa, né, que diz: muitos conseguem ver uma gota dentro do oceano, mas bem poucos conseguem ver o oceano inteiro dentro de uma gota. Vocês relatam que ao começarem a jornada, essa parte da jornada que se passa na Índia, começaram a sentir que viam o oceano por trás de algumas gotas. Podem falar um pouco mais sobre essa experiência na Índia e como que ela se conecta com o Ocidente, que é de onde a gente vem? Eu vejo um movimento muito bonito e importante acontecendo no mundo, que é uma aproximação, ou melhor, uma reaproximação entre o Oriente e o Ocidente. Daniel, sim, na minha jornada, ter me encontrado com o Oriente, com a maneira do Oriente de ver a vida, foi muito impactante, né? Porque a gente nasce aqui no Ocidente com uma visão, uma herança muito grande dessa visão mais cartesiana, onde A é A e B é B, e 1 mais 1 é 2, né? Dá 2. E você chega lá no Oriente e 1 mais 1 dá 0. E A é Z. Então, assim, a lógica, ela serve para vários aspectos da vida, mas chega um momento, e se a gente refletir só um pouquinho e olhar para alguns momentos da vida, como, por exemplo, nossos momentos de mais profundo amor, de mais profunda alegria, a lógica não tem o que fazer ali, né? Não tem o que fazer ali. Então, você está em profundo amor, para que perguntar por que eu estou amando? Ou então, por que o amor é bom, sabe? Tem perguntas que não cabem, né? E a gente vem de uma tradição muito forte, onde a lógica, ela pauta quase tudo na nossa vida, né? Quantificando, qualificando as coisas. E quando a gente chega nesse terreno do existir, né, do simplesmente ser, nesse terreno, se a lógica entrar ali, ela vai fazer um estrago. Ela vai fazer um estrago porque ela vai começar a estabelecer vários conceitos e realidades e lógicas em cima de algo que é uma criação universal, né? Que é você, que sou eu. E se ela começar a imprimir esses conceitos, essas comparações, é quando eu sinto que o sofrimento começa, né? É quando a gente pega um pedaço da liberdade do universo, que somos nós, e a gente começa a fazer vários retalhos, várias demarcações, várias comparações, pensamentos sobre isso que a gente está diante. Então, ter encontrado a Índia foi uma maneira de ter encontrado uma porta, né? Uma porta que se eu quisesse abrir, não ia dar para abrir pensando, né? Ia dar para abrir contemplando, ia dar para abrir ficando em silêncio, ia dar para abrir ficando mais humilde nas minhas certezas e incertezas, e para abrir essa porta e ver o que se trata, né? Essa coisa aqui viva que a gente está carregando, sobre o que é estar vivo, sobre como carregar essa experiência. Então a Índia, há milênios, não só a Índia, mas outras culturas orientais, há milênios, elas parecem ter tocado esse aspecto da realidade, né? Esse aspecto existencial, e tocado através da intuição, da percepção e não da lógica. E isso gerou uma cultura, gerou uma onda de pessoas que também souberam olhar para essa possibilidade. E então parece que criaram-se ferramentas, né,
criaram-se maneiras mais acessíveis para a gente entender que isso é possível, entender que olhar a si mesmo e olhar a vida com outros olhos é totalmente possível, só depende da gente. Então, nesse sentido, a Índia, na minha jornada, se apresentou como uma grande professora, né? Grande professora que veio ali me convidar a um ensinamento novo, que é o ensinamento de aprender a viver com os olhos mais frescos, aprender a viver com os olhos mais puros, e esse ensinamento está sendo, né, replicado e sendo estendido a milhares de pessoas desde sabe-se quando. Então, nós somos só mais 2 ali que ficamos com vontade de ir para a escola ali na Índia para aprender as coisas e essencialmente perceber que esses ensinamentos todos, eles são totalmente universais, não dependem de nacionalidade nem de cultura. Só que a Índia, assim, se apresenta como uma cultura que caminhou mais tempo nesse terreno do que outras, né? Quer complementar alguma coisa, Júlio? Não. Então, eu fiquei muito impressionado com o relato marcante também do Robert Thurman, professor de budismo tibetano, quando ele fala sobre o grave acidente que ele sofreu, que lhe causou a perda de um olho, né? E fala sobre as divindades que ele viu ao ficar 3 dias sobre o efeito de anestesia para remoção do nervo óptico. Me sensibilizei muito com o que ele passou. E ele conta que ao acordar 3 dias depois, ele abriu o olho e a primeira coisa que falou foi: eu vou para a Índia. Largou uma carreira promissora como professor de Harvard, né? E uma vida de diversão com corridas, né? De carro e de moto. E o que mais me conectou com o relato dele foi que, além da transição dramática de vida, né, de carreira, como a gente chama também, ele enfrentou um grande desafio e dores profundas, pois também, de certa forma, estava deixando a família, né? Inclusive, ele acabou se divorciando naquele momento. E eu refleti sobre essa, vamos dizer assim, dificuldade, mas talvez esse desafio que muitos de nós encontramos quando nós aceitamos esse chamado tão profundo do coração e mergulhamos numa busca espiritual, né? Quando vivenciamos transformações tão profundas em nossas vidas que nos despertam para a dimensão espiritual, geralmente, como consequência, a gente passa a ter algumas dificuldades em nossos relacionamentos mais próximos, né, e importantes. Foi isso que me trouxe o relato do Robert. Vocês também passaram por algo semelhante? Assim, eu gostaria de que vocês comentassem isso. Que vocês também estão nessa caminhada há um bom tempo, né? Conta pra gente, Júlio. Eu acho que esse aspecto que você trouxe do Robert Thurman tem a ver um pouco com a renúncia, né? Que é um tema trazido por tantos mestres e mestras, assim, de diferentes ensinamentos. E por muito tempo na minha vida, eu colocava a renúncia como uma grande barreira, um obstáculo, né? Então, para eu alcançar o que eu quero espiritualmente, eu preciso renunciar ao mundo, preciso largar a família, preciso sair dessa vida ocidental, preciso sair do meu emprego, preciso buscar caminhos, sabe, de uma peregrinação, de um tempo em que se dedique ao espírito, à meditação, a tudo. E acho que isso me gerou algumas angústias e sofrimento também, assim, né? Até que em determinado momento eu percebi que essa renúncia era uma renúncia interna, né? E eu acho que esse foi um passo muito importante, assim, na minha caminhada, porque enquanto isso não ficou claro, para mim era a Índia e o Ocidente, né? No caso da Índia, porque a Índia tem esse papel mesmo importante marcante nessa caminhada. Mas então a Índia e o Ocidente. Aí eu lá, quando eu ia para a Índia, ficava totalmente em paz. Quando voltava para cá, precisava vestir a máscara do Ocidente, precisava vestir a persona do Ocidente e agir conforme o mundo, assim, né? E foi depois de algumas idas para lá e depois de algum tempo caminhando que eu
eu realmente me conectei mais com esse aspecto de interdependência total, né? Entre tudo, entre todos os seres humanos, de todos os animais, entre todos os aspectos da natureza e do universo. E aí, esse convite passa a ser um convite de você perceber em volta absolutamente tudo é sagrado, né? Absolutamente tudo é divino. Se você estiver atento, se você estiver presente, não existe mais essa separação entre Índia e Brasil, entre Ocidente e Oriente, entre ter uma vida de família, ter uma vida de peregrino. Matéria, então, espírito. Exato, você passa a ver ali num abraço do seu filho o divino, você passa a ver num pão com manteiga do lado da sua avó o divino, e você passa a se relacionar mais com a vida, assim. Então eu sinto que é uma caminhada até que você perceba que essa renúncia, na verdade, é uma renúncia interna mesmo. Queria convidar o Dani a complementar. Só compartilhar mesmo que eu acho que é muito natural esses embates que se manifestam na nossa jornada entre a gente, nossa consciência, que quer crescer, que quer expandir, que quer se conectar de uma maneira mais verdadeira com a vida, e os entornos, né? O mundo onde a gente está imerso, as relações que a gente carrega. De repente a nossa mente começa a olhar para o lado e começa a falar, puxa vida, não é por aqui, né? Então ela quer um caminho de verdade, mas ela olha o mundo e vários aspectos dele e percebe muitas estruturas de mentira sustentando ele. Ela quer um caminho de verdade, olha para o lado, percebe muitas estruturas injustas e de mentira sustentando relações. E aí é bem comum essa mente, essa consciência se isolar dentro de si, se sentir vulnerável, se sentir solitária nessa busca. Né? Se sentir solitária e impotente. E isso aconteceu comigo, acho que acontece com muitas pessoas, muitos de nós, mas é importante, eu acho, reconhecer que esse é um momento só da caminhada e que quanto mais a gente se une, inclusive com outras pessoas que estão caminhando, que estão na busca também, essa mente para de se sentir tão solitária, reconhece que no outro também existe uma dificuldade como essa e começa a considerar novas maneiras de enxergar, né? Sendo uma dessas maneiras essa possibilidade que o Júlio comentou, que na jornada dele funcionou, e várias outras, né? Que estão abertas para todos. Então eu acho interessante só a gente perceber que se a nossa mente está confinada ali em si mesma, com medo de olhar para o lado porque o lado está sendo opressor, olha para dentro, olha para o lado, para quem também está na mesma situação e ganha uma força para transformar essa visão, porque essencialmente não seria tão simples essa caminhada espiritual se a gente simplesmente abandonasse algo para conquistar algo, porque dela não seria democrática, né? Tem pessoas que não conseguem abandonar algo para conquistar algo, né? Quem está preso numa cadeia não pode sair da cadeia, mas mesmo assim aquela pessoa tem a possibilidade de uma transformação interna. Então a gente vai sempre vendo que dentro é o único terreno onde quem decide totalmente é você, sou eu. Então é ali que a gente tem que trabalhar, né? Mais do que tudo. Legal vocês terem trazido essa questão, quando você fala, Júlio, da renúncia, que ela é interna, né? Me remete a essa renúncia ao apego, né? Ao controle, aos desejos do ego, que é insaciável, né? Então, quando a gente renuncia a esse tipo de necessidade que, na verdade, não existe, mas que foi implantada na nossa mente por meio da cultura, né? Que nos faz desejar. Eu acho que esse tipo de renúncia que nos leva
a uma liberdade que nos leva a uma compreensão um pouco mais aproximada, né, da verdade. E olha que interessante, eu quero falar agora sobre o Emmett Goswami, que eu tive a grande alegria de conhecer pessoalmente no Congresso de Felicidade, a primeira edição, que foi lá na Ópera de Arame. Aliás, digo que o Gustavo Arnes, que é meu amigo querido, idealizador e fundador do Congresso, se eu não me engano, eu acho que fui a primeira pessoa para quem ele ligou quando ele pensou em fazer o Congresso. E olha o que ele me fala quando ele me liga. Diogo, vamos nos encontrar. A gente foi tomar um café, daí nós chegamos num café e ele falou, cara, eu estou pensando em fazer um congresso para discutir a felicidade sobre os mais diversos aspectos, espiritual, psicológico, científico e até físico. E eu tenho um convidado já garantido e confirmado, que é o Emmett Goswami. O que você acha? E essa foi a nossa primeira conversa. Tempos depois, eu estava sentado com o Emmett e me foi confiada a missão de, em um determinado momento, ser o anfitrião do Emmett pelo Congresso. E nós sentamos numa barraquinha que tinha lá no festival do Congresso para comer um sanduíche. E aquilo foi uma bênção, porque eu tive a oportunidade de ficar trocando ideia com o Emmett por um bom tempo. Mas eu nunca tinha ouvido ele falar sobre um relato que ele fala sobre o uso da palavra Deus no filme de vocês. Eu achei aquilo muito tocante. Eu até, entre aspas, reproduzo aqui as palavras dele. Eu costumava muito usar a palavra Deus. Um dia alguém me disse, Emmett, você está criando uma separação na mente das pessoas, porque logo que escutam a palavra Deus, imaginam um Deus religioso, especialmente no Ocidente, e o Deus religioso não é um Deus da unidade do qual você fala. Seu Deus é um Deus do Oriente, admita isso. E o Gilberto Gil diz, né, no filme também, ele fala sobre um eu acima de todos os eus. Eu gostei muito disso, que podemos chamar daquilo que quisermos, mas você não sabe o que é. O verbo não explica. Apesar do verbo não explicar, eu queria que pelo menos vocês tentassem, então. O que é Deus para vocês? Silêncio. É isso! É o silêncio. É interessante, né? Porque se a gente olhar o terreno da palavra... Não dá conta. Não, o terreno da palavra, a palavra parece ser concreta. A gente usa palavras, elas estão no dicionário e a gente se refere a palavras como se elas fossem algo concreto. Então, a cadeira, você vai lá no dicionário, cadeira está ali, ela existe, ela está escrita, ela tem tantas letras, em um idioma é cadeira, em outro é chair e assim por diante. Mas quando várias palavras para objetos, assim, elas cumprem um papel muito bem feito, porque todo mundo consegue se relacionar e ninguém filosofa muito sobre cadeira. Mas a questão é que quando você começa a olhar toda a palavra, ela não é concreta no sentido que ela existe de uma maneira sólida. O que existe ali é que ela vem até você e você cria uma imagem baseado no teu conceito, baseado na tua imaginação, na tua memória. Então, para quem viveu a vida inteira numa casa onde as cadeiras tinham 3 pernas, falou cadeira, 3 pernas. Numa casa onde a cadeira tinha 5 pernas, a gente nunca viu, mas vai lá, quando fala cadeira, 5. E assim por diante. E isso, então, para mim, falar sobre a palavra Deus seria falar sobre a palavra onde o potencial de imaginação e de criação individual é o mais elevado. É o mais elevado, porque a gente está falando sobre o elemento mais sutil, mais misterioso, mais profundo, sabe? Mais além do campo do intelecto possível, que seria, pelo menos a forma que eu entendo, quando a gente se refere a Deus. E então, é isso, realmente é uma palavra onde cada um vai ter a sua leitura sobre ela. E essencialmente, todas essas leituras talvez não expliquem o que é aquilo que a gente se refere. Mas é interessante só olhar para isso. Eu não quero trazer a minha definição de Deus aqui para não influenciar ninguém, porque cada um eu acho bonito que seja um terreno totalmente livre para cada um caminhar. Porém, o que é interessante é o seguinte:
perceber que diante dessa palavra, ou da palavra universo, ou da palavra consciência, ou da palavra verdade, ou da palavra beleza, você está diante do infinito, você está diante do mistério. Fique diante do mistério um pouco sem medo, fique diante do infinito um pouco sem medo e perceba se no teu coração não nasce uma sede muito grande de tocar esse infinito. Porque daí, sim, essa palavra, seja ela qual for, ela vai estar servindo a você em algum propósito, porque ela está te despertando a sede de tocar ela, porque simplesmente eu sinto contemplar Deus sem que você realmente experiencie aquilo que representa, é mais uma prática qualquer, assim como, né, tantas outras, assim como torcer para um time. E muitas religiões, as pessoas às vezes torcem mais para o time do que de fato tocam a essência por trás da palavra, né? O meu time é esse e eu quero brigar com aquele que torce para outro time. Então é bonito que, olhando para isso, a prática é você despertar em você a sede de tocar o infinito e o mistério por trás daquilo. E aí, então, eu sinto que uma caminhada muito bonita começa, muito bonita. Que é a experiência divina, vamos dizer, como falaram pro próprio Emmett, né? Ela une, ela não separa, né? E pegando carona nisso, até rolar a bola aqui para o Júlio, o próprio Emmett também, ele relata uma experiência, que é essa experiência, uma vivência que me impressionou. Ouvi que ele diz, por 2 dias eu não consegui não amar ninguém. Ele relata, com as palavras do Emmett, em 1976, eu tive uma experiência depois de 7 dias de meditação, todos os dias, todo o tempo acordado. Então eu tive uma experiência, e a experiência terminou com uma habilidade inusitada que nunca mais se repetiu. Por 2 dias eu não conseguia não amar alguém. Então o desfecho disso eu já sei. Viver a intuição do amor me levou a um estado no qual eu não consigo não amar alguém. Claro que isso não é um sentimento permanente, isso vai e volta, mas o sentimento que quase sempre sinto é a expansão da consciência. E eu queria saber, porque você menciona também, Daniel, que a palavra despertar, né, ela aparece muito no filme, mas ela começou a se tornar cada vez mais recorrente. Você mencionou o fato de muitos sentirem-se ofendidos quando falamos sobre despertar, porque isso pressupõe o fato de, ao longo de toda a nossa vida, é como se nós estivéssemos dormindo. Eu achei essa parte do filme muito bacana. Enquanto você falou, enquanto não formos capazes de transcender nossas próprias mentes, estamos dormindo para a grandeza real da vida. Eu achei isso muito bonito. E é justamente nesse momento que vocês falam sobre um significado, vamos dizer assim, do Samadhi, né? O nome do filme é Samadhi Road. E aqui vocês falam estado de comunhão com aquilo que existe de mais verdadeiro dentro de nós, aqueles que despertaram. Então eu queria saber se vocês já vivenciaram experiências de Samadhi, iluminação, nirvana, despertar, satori, expansão da consciência, sei lá como nós vamos chamar tais experiências. Sim. Sabe, eu sinto que todos nós, em diferentes proporções, em diferentes momentos, já experienciamos pequenos momentos de total comunhão com a vida, sabe? Desde criança, quando às vezes você era criança, você estava praticando um esporte, correndo na grama, chutando uma bola, naquele momentinho ali que você estava, enfim, ali, talvez você tivesse numa comunhão absoluta com a vida, né? Com esse existir que é muito mais simples do que parece, né? Eu sinto que existe uma tendência muitas vezes de várias pessoas na caminhada espiritual de projetarem sabe, a realização espiritual ou a comunhão enfim, como sendo algo de outro mundo, né? Desce uma espaçonave lá e sabe, brilhos e purpurinas, mas eu passei a considerar que o realizar-se, enfim, enquanto natureza verdadeira, é algo que só pode ser simples, sabe? Só pode ser simples e é algo que muitos de nós já experimentamos em vários momentos da vida. Talvez a gente não estava consciente, talvez a gente não soube reconhecer que aquele pôr do sol que a gente viu
foi tão mágico e belo, não por causa do sol que estava se pondo, mas porque o pôr do sol foi lá e te diluiu um pouquinho de você mesmo. Talvez porque na hora do pôr do sol você esqueceu um pouquinho da tua narrativa de vida, né? Talvez porque se você olhar, muitos de nós só carregamos o sofrimento que a gente carrega porque a gente não larga a narrativa que a gente está se contando, não larga, né? Então eu venho de lá, eu passei por isso, eu quero ir para lá, não estou onde eu quero. Essa narrativa, esse padrão de narrativa, ele está com, não sei, mas talvez mais de 90% da humanidade deve estar. Não é à toa que existem países guerreando no momento em que nós estamos conversando sobre isso. Exatamente. E aí, sabe, muito dessa prática do autoconhecimento, eu sinto, ou da prática da meditação, é você conscientemente falar, não, deixa eu largar um pouquinho isso aqui, deixa eu largar para experienciar a vida, né? E quando você vai experienciar a vida, você vê que tem coisas fabulosas acontecendo, sabe? O vento tá batendo, o sol tá aí, a água, a experiência de estar vivo, de respirar, de caminhar, de trocar com outra pessoa, tudo isso é algo muito valioso. Então, se abrir para essa experiência, eu acho que já é um aspecto bem fundamental desse despertar, né? Maravilha. E acho que voltando um pouco ao convite, né, de tentar trazer o que é Deus para cada um, assim, né? Eu acho que quando a gente começou um trabalho também de conversas, que eu e Dani realizamos lá no Instagram, a gente acaba evitando bastante trazer essa palavra justamente por toda a explicação que o Dani trouxe, assim, de como cada mente constrói uma visão do que é Deus, assim. Mas eu acho que lá a gente traz algumas palavras que a gente tenta usar para explicar a mesma coisa, né? Que é como, sabe, força, inteligência, beleza, né? Alegria, o amor. E eu acho que nessa caminhada a gente vai aprendendo a confiar que existe um lugar da gente, um lugar dentro da gente, onde essa fonte é abundante e ininterrupta. Então, eu acho que quando o Amit traz essa experiência de viver, depois de uma meditação profunda, nesse estado de amor, que é não conseguia não amar ninguém, eu sinto que esse é o nosso estado mais natural. Eu não sinto que ele é um estado que precisa passar. E eu acho que nossa maior inspiração, quando a gente vai para a Índia ou quando a gente conhece alguém profundamente conectado com a vida, é perceber como essa pessoa expandiu do seu próprio, sabe, da sua própria característica pessoal e passou a se conectar profundamente com todos, né? E eu sinto que então o convite para essa caminhada, mais do que encontre Deus, encontre o amor dentro de você e se aprofunde nesse amor a ponto de que você perceba ele em tudo, né? Acho que esse é um convite que eu sinto ser mais do que buscar a iluminação, mais do que tentar alcançar esse estado de samadhi, tudo, porque e aí nesse sentido eu acho que o Dani trouxe uma coisa que é isso, todo mundo em maior ou em menor escala já experimentou, assim, já bebeu desse amor e dessa alegria que é derivada, dessa paz que é derivada desse amor, de a gente realmente se despir da nossa pessoa e passar a se sentir um com o que tivesse na nossa frente, né? Que lindo isso, cara. Você sabe que ao te ouvir, Julião, eu faço assim sempre que me deparo com essa questão, né, de busca,
talvez busca espiritual, né, nos levam a acreditar que a gente sempre está buscando algo, e eu comecei a sentir um determinado momento, mais ou menos como vocês sentiram um determinado momento do filme, achei aquilo de uma lindeza e de uma coragem, de uma, sabe, uma bacana quando pô, apesar de ter ouvido tantos mestres sábios, chega um determinado momento e vocês falam, eu acho que deu de ouvir, né, e o que eu quero dizer com isso é que, para mim, meus irmãos, parece cada vez mais que não se trata de uma busca, mas de uma lembrança. Porque quem nós somos, em essência, nós nunca deixamos de ser. Nós nos esquecemos, talvez. Por isso, não é uma busca, talvez uma lembrança. Foram sendo implementadas várias crenças no nosso hardware, e a gente, na verdade, não precisa buscar nada, se livra dessas coisas, que o que vai sobrar é aquilo que nós somos, em essência. Para finalizar e nos encaminharmos já para o fim desse bate-papo agradabilíssimo, eu poderia ficar o dia inteiro aqui trocando ideia com vocês, cara. Eu queria que gente também, meu querido. Mas a gente ainda vai ter outras oportunidades. Daquele abraço pessoal também, né, que é insubstituível. O virtual nos ajuda, mas aquele abraço a gente não abre mão. Eu achei muito legal, cara, quando eu vou reproduzir agora mais uma vez as palavras do Daniel, que também me tocam, cara, para puxar assim uma finalização desse nosso bate-papo, que vocês falam assim: por alguma razão eu soube desde muito cedo reconhecer que existia um valor profundo em sentar aos pés dos meus avós para escutar o que eles quisessem me contar. Eu olhava para eles e sentia que, por causa daqueles cabelos brancos, daqueles rostos marcados pelo tempo e daqueles olhos que se acendiam quando lembravam de alguma história, eles tinham uma intimidade com a vida que eu ainda não tinha. Então, escutar eles falarem era, para mim, uma forma de aprender a conversar com a vida, com os meus medos, com as minhas buscas, com a minha vontade de conhecer mais a natureza da vida. Queria que, depois de ouvir tanto a palavra de tantos sábios, vocês pudessem compartilhar, assim, se puderam entender um pouco melhor, ou ao menos se aproximar da natureza da vida. Puxa, eu sinto que é isso, nessa caminhada é muito comum a gente criar várias projeções, várias ideias do que seria espiritual, né? Então, no primeiro momento, a gente cria uma ideia de que espiritual é você aniquilar com a tua mente, ou então você atingir um estado luminoso, né? Ou então você, sabe, ser capaz de realizar coisas inimagináveis, enfim, ou de sair aí vagando pelo mundo sem precisar de nada, sem se relacionar com mais ninguém, várias ideias. E hoje o que eu sinto, assim, da minha experiência, de uma maneira bem sincera, e compartilho abertamente para quem ressonar, está valendo, e para quem não ressonar, não precisa, é que uma das coisas mais espirituais que existem é a gente despertar na gente a capacidade de intimidade com a vida, né? É você ter intimidade com essa existência, sabe? Intimidade desde as coisas mais simples, intimidade com a água, intimidade com o fogo, intimidade com o sol, intimidade com o vento, com a chuva, sabe? Há vários aspectos da vida, intimidade com o tempo, né? Você já caminhou nessa vida, você já tem intimidade com ele, você tem intimidade com os teus sentimentos, você conhece ele, acolhe eles. Quando a gente não tem intimidade, a gente está numa terra estranha, querendo lutar, querendo fugir. Isso com os outros e isso com a gente mesmo. Então, intimidade é esse caminho onde você vai se sentando, vai se sentindo à vontade diante dos outros, intimidade com eles, intimidade com as emoções, intimidade com os pensamentos e em essência, intimidade com o silêncio, intimidade com o próprio existir. E eu acho que boa parte das práticas espirituais, elas estão aí para fazer com que a gente consiga despertar essa intimidade dentro da gente. E isso, sabe, acontece para cada um de uma maneira, mas para uns é através do caminho da compaixão, né? No momento que eu percebo a tua dor e sinto ela em mim, eu tenho uma intimidade que eu não tinha antes com você, né? Porque sem perceber essa dor, sem sentir ela, você pode passar só como mais um pela minha frente. No momento que eu sei tua dor e sinto ela também, puxa, eu tenho intimidade com ele, né? E assim eu acho que é um processo infinito, porque
porque esse universo é grande, para ganhar intimidade com ele inteiro é infinito mesmo. E isso que é bonito. Então a gente está falando de um processo que vai para sempre e que muitas crianças nos ensinam, porque elas já vêm com intimidades incríveis para vários aspectos da vida que a gente, quando fica adulto, perde um pouco. Então, espiritualidade pode ser esse momento que você resgata essa capacidade de se sentir íntimo com tudo, com o dia, com a noite, com o respirar, com o silêncio. Muito agradecido, Daniel. Inclusive a intimidade com as nossas imperfeições, né, cara? Totalmente, você me lembrou totalmente. daquele sábio japonês, que eu não me recordo o nome, mas ele fala uma hora sobre o círculo, e ele fala que o círculo para o Zen significa não a perfeição, mas a inteireza, né? Então não é perfeito, mas é inteiro. Inteiro é englobar também os problemas. E ele fala que quando somos inteiros, todos os problemas estão ali, mas também todos os milagres, né, Gil? Achei aquilo de uma beleza, irmão. É lindo, é lindo. É isso. Eu queria só para assim, para finalizar mesmo, que a gente está quase chegandinho no final aqui, que vocês me matassem agora uma curiosidade que é minha mesmo, mas talvez seja de outras pessoas, porque eu, ao ver o filme, que para mim foi um filme maravilhoso, também eu sou muito fã do Saramago, e eu tava louco para ver do Fernando Meirelles, o ensaio sobre a cegueira. Pô, aquele filme, aquele livro marcou muito a minha vida. E uma coisa que ficou assim super... eu fiquei com muita curiosidade depois que eu li o livro e assisti ao filme, cara, como que o Saramago reagiu a esse filme, que ele estava vivo? E eu me emocionei muito quando vi aquela cena do Saramago chorando ao final do filme, ao lado do Fernando Meirelles. Eu queria saber se vocês chegaram a mostrar o filme para o Sonny Rollins, a reação dele, porque ele fala de uma coisa muito importante na vida dele, né? Aqueles episódios de vislumbre, de pura magia, né? De iluminação. E eu fiquei curioso, como foi a reação dos entrevistados de vocês ao ver o filme, ou se é que eles viram? Vocês chegaram a mostrar ou ter algum retorno com os entrevistados? Então, o Sony, ele vive numa cabana, né? Ele se retirou completamente, assim, do meio né, artístico, cultural e de entretenimento e vive faz alguns anos e já está com bastante idade, vive bem, de uma maneira super reclusa. A gente adoraria ter a chance de mostrar para ele, ou de pelo menos saber se ele assistiu, mas ele não tem nem e-mail, nem televisão. Então eu não sei se a gente mandou, mas eu não sei se ele chegou a escutar, se ele chegou a assistir. Agora, outras pessoas que participaram, a gente teve sim um retorno muito legal, assim, porque acho que elas sentiram que é isso, a gente não estava ali para usar aquelas pessoas, para mostrar os feitos dela, nada, tá? A gente estava ali para evocar o coração delas, e acho que isso aí acabou sendo bem reconhecido, assim, por elas. Então tivemos alguns retornos bem especiais e ficamos bem gratos por isso. E é legal porque parece que foi uma narrativa, né, Júlio? Toda que se encaixou, né, o universo. Sim. Mas depois dessa conversa com você, a gente vai tentar mais uma vez mandar para o Sonny Rollins, né? Vamos mandar mais um e-mail, vai que ele tá com o laptop por perto. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês, por vocês serem quem são e pela bênção que é ter uma relação de amizade com vocês. Me sinto muito privilegiado por isso, cara. E eu quero só deixar aí um espaço para vocês se despedirem também, agradecendo também ao Congresso de Felicidade por esse movimento, esse trabalho tão lindo e necessário, né, em um mundo que anda um tanto quanto confuso. Poxa, eu que agradeço, Diego, a gente que agradece, sabe, qualquer um de nós que esteja intencionando minimamente e encontrar caminhos através da consciência para aplicar essa consciência no meio que a gente está, seja ele qual for, isso eu sinto que a gente precisa enquanto sociedade, né? A gente precisa só de um pouquinho de mais consciência, né? E consciência se faz assim, consciência se faz refletindo, consciência se faz entrando em contato com si mesmo. E então você na sua caminhada sempre trouxe esse aspecto, né, em várias questões. E então eu também reverencio a tua caminhada nesse sentido
e seguimos em frente. Eu queria agradecer também, enfim, toda a organização do festival, todo mundo que trabalha, que se dedica para que isso possa acontecer, e também deixar um abraço profundo e minha reverência a você, Diogo. É muito bom a gente poder estar aqui. Foi muito legal essa conversa e, enfim, todas as coisas que você trouxe, acho que nos ajudam a refletir, a deixar vivo aí essa mensagem, né, do filme, que é muito mais universal do que minha e do Dani, mas sim uma coisa que a gente espera que possa ser útil para mais gente. Então, obrigado. Lindo, irmão. Assim como o Sonny Rollins, ele não tocava, né? Ele só servia de instrumento. Vocês também foram canais por meio dos quais o grande espírito pôde manifestar a sua grandeza e a sua beleza. Eu não posso terminar esse bate-papo senão convidando as pessoas também para conhecer o projeto Irmãos Ahimsa, que vocês podem acessar no Instagram, que também tem muitos outros bate-papos transformadores. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada, pessoal, e gostaria de encerrar com as palavras do grandioso Gilberto Gil, né, quando ele fala sobre o mistério, Dani, que ele fala simplesmente: deixe, o mistério vai fazer o seu trabalho. Valeu, galera, um abração, beijos.